Creio que todos tiveram um dia abençoado. Hoje nós viemos aqui para entregar, como forma de agradecimento, como o Daniel ministrou, né? O que entregaremos ao Senhor por tantas maravilhas que Ele tem feito por nós. Amém? Queria que você abrisse sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 15, verso 11. Lucas 15, verso 11. Você que está achando aí, fique de pé para nós fazermos a leitura. Nós vamos ler o texto que fala sobre a parábola do filho perdido ou filho pródigo, amém? Dependendo da sua tradução. E no verso 11, nós iniciamos, Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, eu quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Eu já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: O seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar, saindo. Porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu a seu pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Pode se sentar. Hoje é dia dos pais e confesso que essa mensagem ela nos revela o sentimento
de um pai, mas do nosso Deus Pai, amém? Um Deus misericordioso, um Deus amoroso, que está sempre com os seus braços abertos para nos receber. Esse texto que nós acabamos de fazer a leitura, que iniciou no versículo 11, o texto inicia, né? Jesus continuou. No verso 11, se quiser colocar aí, pastora mulher. Fala que Jesus continuou. E essa continuidade, ela se deu porque Jesus já vinha um pouquinho atrás, no início do capítulo 15, ministrando sobre a vida dos fariseus e dos escribas. No verso 2, Jesus ali, por estar ali, junto aos publicanos e pecadores, comendo com eles, os fariseus começaram a murmurar, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Jesus inicia ali uma série de parábolas, né? Nós contamos aí 3 nesse capítulo 15, que ele vai falar sobre a ovelha perdida e vai falar também sobre a dracma perdida. Mas ambas as parábolas, elas têm uma só intenção de Jesus: despertar naqueles homens, nos fariseus e nos escribas, o amor de Deus sobre a vida, não daqueles que não se consideram pecadores, mas pelo contrário, daqueles que de fato se consideram pecadores. E Jesus nas ambas parábolas, tanto na ovelha perdida quanto na dracma, existe um sentimento que Jesus expõe nas duas parábolas. Na primeira parábola, o sentimento era de que ele reúne os amigos após encontrar, né, a sua ovelha perdida, que ele tinha 100, uma se perdeu, e ele deixa as 99 para buscar a que tinha se perdido. E no verso 6, ele fala: indo para casa, ele reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Eu digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E quando ele fala da dracma, ele fala a mesma coisa. No verso 9, ele fala que quando a encontra, ele reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E posteriormente Jesus agora vem com a outra parábola do filho pródigo, que também no final existe o quê? Uma alegria da parte do pai, que quando vê o filho, ele faz o quê? Uma grande festa. Mas é interessante que quando nós fizemos a leitura desse texto, a ideia de que quando Jesus expõe ali o filho mais jovem, o filho mais novo, que chega até o pai e se coloca como aquele que já tinha direito sobre algo que ainda o pai ainda não havia falecido, mas no entendimento dele, ele já tinha direito às posses, parte das posses do pai. Mas a Bíblia nos relata que o pai não indaga, o pai não demonstra nenhum gesto de reprovação. O pai simplesmente ele reparte os bens, entrega para ele, e a Bíblia nos relata que passado alguns dias, esse mesmo filho, a ideia dele não era somente ter os bens, mas era ter algo para que ele pudesse se assegurar que ele podia sair daquele ambiente onde ele estava e partir para o mundo, e partir para fazer aquilo que o coração e a mente dele desejavam.
E esse jovem, ele sai, ele passa algumas experiências e chega em determinado momento em que a falta de administração dos bens dele geram nele o que? Uma falência. Ele faliu, ele quebrou. O dinheiro que ele achou que ele tinha, que ele podia se sustentar pelo resto da vida, acabou o dinheiro. A Bíblia nos fala que houve uma fome naquele país e ele começa a buscar um meio ao qual onde ele pudesse pelo menos ter o alimento. E a Bíblia nos relata que ele, buscando este lugar para trabalhar, a única vaga que ele arrumou foi cuidar de porcos. E a Bíblia nos relata que naquele momento em que ele estava ali cuidando dos porcos, ele cai em si, desejoso de comer pelo menos a comida dos porcos, mas nem a comida dos porcos ele tinha para comer. E a Bíblia nos relata que esse jovem, ele cai em si, ele retorna para o seu lar. Ele volta. E quando ele volta, para a surpresa dele, ele é recebido pelo pai, com festa, com anel, com roupas novas. O pai demonstra um sentimento de misericórdia sobre a vida daquele jovem. Mas esse mesmo jovem que retorna, ele gera um sentimento de indignação com o seu irmão mais velho. E é dentro desse texto que eu quero conversar com você um pouquinho essa noite, para que a gente, nesse Dia dos Pais, a gente possa entender que mais do que um pai terreno, nós temos um pai espiritual. E esse pai espiritual, ele não guarda rancor da gente. Ele não guarda ódio. Muito pelo contrário. Ele se alegra pelo filho que se arrepende e que volta. Esse é o nosso pai espiritual. Nós vivemos numa sociedade onde muitos filhos não conversam com os seus pais. Hoje, para muitos, esse dia de muitas vezes de maus sentimentos. Pessoas que guardaram no seu coração, tanto pais quanto filhos, guardaram rancor, guardaram mágoas, de situações que ocorreram lá atrás, mas que não foram liberados perdões. E essas pessoas nesse dia de hoje, elas enxergam esse dia como um dia que não traz boas lembranças. E a primeira lição que eu vejo é que o pai, ele sempre vai respeitar as nossas decisões. E quando eu estou falando o pai, eu estou falando o nosso Pai Celestial. Ele sempre respeita as nossas decisões. E o fato dele respeitar não quer dizer que ele está aprovando as nossas decisões. Isso tem que ficar claro. O fato dele respeitar, dele permitir, e nós temos que entender que tudo é permissão de Deus, não quer dizer que está sendo aprovado isso. Quem está entendendo? Não quer dizer que Deus está aprovando, muitas vezes, aquilo que nós estamos fazendo. A parábola do filho pródigo, ela deixa muito claro isso. Ela deixa claro que esse pai, ele não questionou. No versículo 12, 13, fala que o mais moço, né, aqui ó, o texto, o mais moço deles disse ao pai: pai, eu quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. E passando muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou tudo os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Você não percebe aqui nesse texto, você não vê Jesus falando nessa parábola, que o pai questionou o filho dizendo: você não tem direito, eu não morri ainda. Que direito que você tem sobre aquilo que é meu? Se eu não morri ainda. Eu estou vivo, tudo que eu tenho aqui é meu. Mas a Bíblia nos relata que o pai vende tudo. Ele reparte e entrega aquela suposta parte que o filho se sentia dono daquilo.
E ele tem a liberdade de pegar tudo aquilo e sair, mundo afora. Foi o que ele fez, ele já estava mal intencionado, ele não queria só a parte dele. A ideia era pegar a parte inicialmente, mas depois ele pega a sua parte e faz o quê? E sai. E vai viver uma vida, a Bíblia nos diz, desenfreada. E trazendo para os nossos dias e para a nossa vida, a gente percebe que isso acontece muito quando as pessoas, elas não querem o quê? Se submeter. Quem está entendendo? Quando as pessoas não querem se submeter. Então elas acham que elas podem levar uma vida sem submissão a nada. Por quê? Porque ele enxergava o pai somente como o quê? Como provedor, sim ou não? Essa era a visão que o filho mais jovem tinha sobre o pai. Ele vai me entregar a minha provisão. Mas ele não queria ver o pai mais como o senhor da vida dele. Como aquele que ele deveria o quê? Prestar contas. Ele não queria prestar mais contas. Tem muita gente assim hoje, que tem uma intenção, muitos, de sair de casa, porque falando, eu não preciso mais prestar conta do horário que eu chego, do horário que eu saio, se eu fui bem na escola, se eu fui mal na escola, qual a decisão que eu tomei, quem eu estou namorando, quem eu não estou namorando. Não tem muita gente assim ou não? Ou eu estou enganado? Hoje eu recebi uma mensagem da minha filha e ela falou assim: pai, eu queria te agradecer porque tudo que eu sou foi porque o Senhor um dia me proporcionou isso. Ela falou: tudo que eu vivo hoje, eu entendo que foi porque o Senhor me proporcionou isso. E aí eu peguei essa resposta, dei uma resposta contrária para ela, mulher. Eu falei: não, tudo que você é hoje é porque um dia você decidiu ouvir e obedecer. Quem está entendendo? E assim diante do Pai. Tudo que nós somos diante desse mundo em que vivemos aqui, o resultado do que somos, é se nós de fato estamos dispostos a ouvir a Deus Pai e obedecer Deus Pai. Então esse livre-arbítrio que nós temos, de podermos tomar decisões, nós precisamos entender que o resultado delas também sobrevém sobre as nossas vidas também. As decisões que você toma, elas vão o quê? Elas vão reverberar em resultados lá na frente para a sua vida. Porque a Bíblia diz que aquilo que o homem planta, ele vai colher, sim ou não? É aquilo que você planta, é aquilo que você vai colher lá na frente. E não pense que vai ser o contrário, com você vai ser diferente, não. Eu vou fazer tudo o que eu quero, e lá na frente eu vou colher tudo o que eu quero também, não. Você pode fazer tudo o que você quiser, tudo que dá na sua... A Bíblia fala que o coração do homem enganou, sim ou não? O homem hoje quer, amanhã já não quer. Hoje ele está com um sentimento, amanhã o sentimento já é outro. Mas quando nós paramos e ouvimos a Deus e a voz de Deus, e ouvimos através da sua palavra aquilo que de fato nós devemos o quê? Conduzir as nossas vidas, o resultado de fato vai ser um resultado de acordo com aquilo que a Bíblia também prevê para nós, sim ou não? Não adianta você requerer bênçãos sobre a sua vida se você tem plantado maldição sobre a sua vida. A Bíblia fala sobre honrar pai e mãe. Um dos mandamentos com promessa. É um mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os seus dias na terra. E quando se fala em prolongar a sua vida na terra, nós estamos falando o quê? De qualidade de vida. Quem prolonga a vida sem qualidade de vida? Você conhece alguém? Não. Nós estamos falando de qualidade de vida. Então você quer ter uma vida abençoada?
ouça o abençoador. Adão e Eva tiveram esse livre-arbítrio onde? No Éden. Isso começou lá atrás. A Bíblia fala que Deus colocou eles no jardim, no Éden, e apresentou para eles todas as árvores que eles podiam comer, todos os frutos que eles podiam comer dali. E a Bíblia fala que Deus fala, dominem sobre eles. Exerçam domínio sobre isso. Só não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só não comam disso. Mas percebam que o livre-arbítrio permitiu que Eva comesse. Muitas coisas são colocadas, meus amados, diante de nós. E nós temos o livre-arbítrio de escolher aquilo que agrada a Deus e aquilo que desagrada a Deus. Sim ou não? Nós temos esse livre-arbítrio. E Deus não vai entrar na frente e vai falar, não faça. Não. Deus vai nos orientar através da sua palavra. Ele vai nos orientar através da sua palavra. Então nós precisamos entender que Deus ele não vai intervir nas nossas decisões. Ele não vai intervir nas nossas decisões. O que Deus pode intervir é através das nossas petições. Quem está entendendo? Porque quando nós oramos no secreto e colocamos diante de Deus a confiança em algo que nós queremos mudança, e se o nosso coração de fato for um coração puro, e a intenção nossa diante daquele pedido é uma intenção que glorifica a Deus, Deus vai intervir sobre isso. Josafá, quando estava diante de uma grande guerra, de um grande inimigo, ele convocou o povo para orar a Deus. E Deus mudou aquele quadro. Não foi Josafá que ganhou a guerra, mas foi o Deus de Josafá que interviu e deu a vitória para Josafá. Mas eu percebo que esse jovem, a intenção dele era o quê? Era viver uma vida onde ele não precisasse dar o quê? Mais satisfação para ninguém. Tem muita gente que casa, Daniel, e não quer dar satisfação para a esposa. Ou tem esposa que casa e não quer dar satisfação para o marido. Mas não é isso que a Bíblia diz também. E aí vive um casamento tumultuado, tribulado. E aí a culpa é do marido ou a culpa é da esposa. Por quê? Porque não quer se sujeitar. Não quer ouvir aquilo que a Bíblia diz. E casamento também é sujeição. Quem está entendendo? Samara às vezes fala para ela fazer uma coisa, ela resmunga, mas ela é obediente, ela vai e faz. Se estiver dentro da palavra, ela faz direito. Resmunga às vezes, não é fácil, viu, Helena? Pense que só você resmunga, ela também resmunga. Mas ela faz. Porque ela sabe que tem muito mais a ganhar do que a perder. Porque o que Deus requer de nós é obediência, não é sacrifício. É isso que Deus quer de nós, obediência. E ser obediente não é fácil. Não é fácil. Para alguns, pior ainda. Para uns que não querem mesmo ser obedientes. Tem essa dificuldade. Tem muita gente que está no Evangelho e luta por conta disso. E não é fácil. A obediência é algo que desde lá do Éden é uma dificuldade para o homem. Não é de agora. Porque nós somos o quê? Descendentes de Adão e de Eva. Descendentes de uma geração que caiu lá atrás. E nós fomos gerados através do pecado. Mas Jesus, ele vem e ele nos dá essa opção de mudança, de transformação de vida. Essa graça maravilhosa um dia nos alcançou. E hoje nós temos a possibilidade de, em Cristo Jesus, nós revertermos essa situação. Nós que diz Romanos que um dia fomos destituídos
da graça de Deus, hoje nós temos essa possibilidade. Nós que um dia pecamos, e a Bíblia fala que todos pecaram. Até essa semana eu ouvi uma coisa interessante que, em relação ao pecado, e abrindo uma aspas, às vezes a gente acha assim, não, mas todos pecaram, é todos pecados, porque às vezes você olha assim, né, Lorena? Fala, mas meu filho pequenininho, quando você olhava assim, não tinha pecado, né? Mas é interessante que eu ouvi um pastor dizendo uma coisa muito que me chamou a atenção sobre o pecado. Ele fala assim, ó, como é que uma criança de 2, 3 anos, quando vê uma outra criança cair, se machucar, dá risada? Ele falou, de onde vem essa maldade? Quem já viu isso? Uma criança cai, a outra dá risada. Já viu isso, pastora? Hã? De onde vem essa maldade? Lá do Éden. É de lá que veio. É de lá que vem essa maldade. Então nós precisamos buscar em Deus o quê? Essa obediência. O filho pródigo aqui, esse jovem, ele tomou uma decisão. E quando a gente discorre o texto e vamos fazendo a leitura do resultado, o resultado dele não foi positivo. Isso serve de alerta para mim e para você. Serve de alerta para nós. No verso 19 ao 24, aliás, no verso 14 a 18, a segunda lição que eu tiro é que a escassez e o sofrimento geram em nós arrependimento. No verso 14 a 18, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, repita comigo, caindo em si. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Percebam que, diante da escassez e do sofrimento, o jovem, ele cai em si. Às vezes demora tanto para a gente cair em nós mesmos, né? Para a gente entender que estamos errados, que precisamos melhorar em algumas situações, e ficamos batendo cabeça, né? Esse jovem, se ele não tivesse caído em si, talvez ele tivesse morrido naquela situação ali. Talvez ele ia definhar até morrer. Mas o sofrimento e a escassez nos faz repensar muitas coisas. Às vezes nós temos coisas, meus amados, que estão diante de nós. Aquilo se torna tão comum para nós, que nós passamos a não dar o devido valor. Às vezes não damos o devido valor, achamos que aquilo é normal, é comum aquilo. Às vezes o alimento que chega para nós, todos os dias na nossa mesa, nós começamos a enxergar aquilo como algo muito natural. E esquecemos de olhar para muitas pessoas que não têm isso que nós temos, que Deus tem nos proporcionado, sim ou não? Nós achamos que aquilo nós somos merecedores, e que não é a graça ou o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, e deixamos de agradecer. Mas a Bíblia nos relata que esse jovem, ele cai agora em si, por quê? Porque ele entendeu que aquilo que vinha para ele todos os dias, o alimento que ele tinha, ele só tinha porque ele estava na casa do Pai. Porque ele disse, na casa do meu Pai não me falta nada. Fernando, quando você está na casa do Pai, não te falta nada. Não te falta nada.
Às vezes, nós passamos pelo deserto, onde Deus permite que nós venhamos a passar. Mas o deserto de Deus, ele não nos falta pão, não nos falta água. O necessário sempre vai vir. Mas nessa noite nós precisamos reconhecer que tudo que temos, e se temos, é porque o Pai permite, o Pai nos proporciona. O fato de você estar aqui essa noite, ouvindo essa palavra, mas não só ouvir, e você sair daqui e aplicar isso na sua vida, no seu dia a dia, são ações de graças. É você, na hora que você se senta para comer, é você agradecer a Deus. Deus precisa ouvir, através da sua boca, que você é grato por aquilo que Ele tem permitido chegar até a sua vida. Ele precisa ouvir. Nós começamos a levar uma vida tão corrida no dia a dia, e nós esquecemos que nós somos alimentados e somos o que? Mantidos por esse Deus ao qual dizemos que cremos. É Ele que permite isso. Se eu fizer aqui hoje pedir para que vocês peguem um papel e anotem quantos filhos pródigos vocês conhecem que estão por aí? Quem conhece algum filho pródigo que está por aí? De verdade. Você conhece alguém? E aquele filho pródigo que está perdido, que um dia conheceu Jesus, hoje está perdido. Resolveu caminhar sozinho e está batendo cabeça. Quem conhece alguém assim? Eu conheço. Mas eu conheço uns aí que estão caminhando assim, mas não enxergaram ainda. Não caíram em si. Estão sofrendo, mas ainda não caíram em si. Eles têm essa dificuldade ainda. E como foi aberto o culto, nós, como filhos de Deus, nós temos que nos apresentar a essas pessoas. Ouvir as queixas delas. E apresentar o Pai que está disposto a receber elas novamente com os braços abertos. Muitos deles não têm força para voltar. O filho pródigo teve força. Ele foi impulsionado pela escassez e pelo sofrimento. Muitos têm a escassez e já têm o sofrimento, mas têm vergonha de voltar. Porque não sabem como vão ser recebidos. Não sabem. Eles não têm essa ideia, eles não têm esse sentimento de como vão ser recebidos. E no verso 19 ao 24, a gente percebe que esse mesmo jovem, ele agora já não se vê mais numa condição de filho mais. Ele já não se vê na condição de filho, de herdeiro de Deus. Ele fala assim, eu já não sou digno de ser chamado de filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E tem muita gente que está assim hoje. Já não se vê mais como filho. Porque se sente indigno diante de tantas coisas que praticou aí fora. Pessoas que um dia ouviram essa palavra, que entenderam, que acharam que poderiam viver a sua vida dissoluta, fazer o que quiser, sem prestar conta para Deus. E hoje se sentem o quê? Indignas de serem vistas como filho diante de Deus. E novamente cabe a nós apresentarmos esse Pai misericordioso, bondoso, amoroso. E eu não estou falando que esse mesmo Pai, Ele passa a mão sobre o pecado. Não é isso. Não é essa a ideia.
Mas é um pai que ele começa o quê? Trazer ao filho uma consciência de amor. Dizendo ao filho, ó, vale a pena você se arrepender. Vale a pena você reconhecer que você errou. É o que Deus quer de nós. O que Deus requer de nós é esse tipo de sentimento. E quando eu chego nessa parte do jovem rico, e eu quero voltar um pouquinho nessa questão de cair em si e de reconhecer que errou, para que nós não venhamos a nos confundir com isso. Porque às vezes o nosso sentimento em relação àqueles que se decidem a levar uma vida promíscua ou dissoluta, ou muitas vezes enfiado nas drogas, na bebida, a gente acha que nós precisamos, independente de qualquer coisa, passar a mão sobre a cabeça dessas pessoas. E não é o que Deus está falando para nós. Porque se o pecador ele não reconhece que ele é pecador, meu amado, não é você que vai mudar a história dele, não é você que vai mudar o pensamento dele. Já vieram aqui pessoas aqui arrumar confusão aqui na frente da igreja, e você vê que são pessoas que conhecem a palavra de Deus. E elas falam assim, ah, mas eu sou crente, você é crente, você não vai deixar eu entrar aí e ficar fazendo o que eu quero? Será que o sentimento dele é um sentimento de arrependimento, Edson? Hã? Não. Não é um sentimento de arrependimento. É um sentimento de quem um dia conheceu a palavra, mas permanece na iniquidade, gosta do que faz, gosta de beber, gosta de se drogar, gosta. E não se arrependeu ainda disso. E acha ainda que vai ter tempo para isso. Mas aquele que chega, meu amado, que chega com aquele sentimento de arrependimento e que busca ajuda, esse de fato nós temos que abrir os braços e temos que receber. Temos que receber. Porque talvez essa seja a última porta que ele possa recorrer. Quem está entendendo? Talvez seja este o último lugar ao qual ele possa ser ouvido. Esses dias nós estávamos com um jovem aqui, né, Daniel? Cadê o Daniel? Sentado, né, que chegou aqui, lembra? Depois do culto. E eu fiquei conversando com ele. E ele começou a querer pregar para mim, bêbado, embriagado. E eu falei para ele assim, ó, você pode conhecer tudo isso aí, mas se você não nascer de novo e não se arrepender, isso são só palavras. Porque o que Deus quer de você é o seu coração. Agora, se você quiser mudança, nós estaremos aqui para te receber. Amanhã, quando você estiver bem, você vem aqui. Nós estaremos aqui para te apoiar, para te ajudar. A pergunta que eu te faço, você veio? Não. Então nós não somos aqueles que vamos fazer o trabalho do Espírito Santo, de convencer as pessoas. Elas têm que ser convencidas pelo Espírito Santo e se deixar ser convencidas. Um coração quebrantado, a Bíblia fala que Deus não rejeita um coração quebrantado. Então nós não estamos aqui, nós não somos aqui uma igreja que temos aqui uma aversão àqueles que vêm aqui. Não, muito pelo contrário. Aqueles que de fato chegarem como filho pródigo, caírem em si e têm o desejo de mudança, nós vamos estar que nem o Pai, de braços abertos para recebê-los e ajudá-los.
Esse tem que ser o nosso sentimento. A gente percebe aqui que no verso 25 a 28, o sentimento do irmão mais velho era um sentimento de indignação. Ele se indigna com o retorno do irmão. Ele fica indignado. E é esse tipo de sentimento que não pode o quê? Estar alojado em nós que servimos a Deus. Porque quem tem o poder de onisciência é o próprio Deus, não somos nós. Não somos capazes de entender e saber o que se passa na cabeça, na mente e no coração de uma pessoa. Porque podem enxergar pessoas que nós vamos acompanhar desde da sua desintoxicação até de fato ela está totalmente curada. O que não pode ter em nós é um sentimento de que aquele sempre vai ser o quê? Um filho pródigo. Não. Ele é um filho de Deus que caiu em si e voltou. E ele é amado pelo Pai. Ele não tem que ter aquele carimbo daquele ex-drogado, ex-viciado, ex-cachaceiro. Não, não é isso. Ele é filho de Deus que caiu em si, voltou e foi abraçado pelo Pai. Porque às vezes a gente coloca um carimbo, né, Edson? Você lembra daquele, aquele cara, o Benhur, era um ex-cachaceiro. Hoje ele está lá tocando guitarra. E nós começamos a criar isso na nossa mente. Mas essa não é a visão que Deus tem sobre nós. Porque quando nós nos caímos em si, nos arrependemos, a Bíblia fala que Deus já não leva mais em conta o nosso tempo de pecado. Ele apaga. Ele passa uma borracha. E nós colocamos lá um selo. Ex-drogado, ex-viciado, ex-cachaceiro. E não é o que Deus quer de nós. Essa não tem que ser a nossa indignação. A nossa indignação tem que ser quando uma pessoa sai dos caminhos do Senhor e ela é atraída pelo mundo. Aí nós temos que nos indignar e orar e buscar por essa pessoa que um dia vimos dentro da igreja dando frutos e que hoje o inimigo tem lançado, o inimigo tem tragado ela. Nós temos que nos indignar com isso, mas não nos indignar com aquele que um dia caiu em si, se arrependeu e voltou para os caminhos do Senhor. Perceba que o filho pródigo, ele já estava tão machucado, tão ferido, que ele já não queria mais ser visto como filho. E tem muita gente assim, se sentindo indigno, às vezes até de entrar neste lugar. Porque vê que a gente aqui é tão bonito, ele fala, eu sou feio, não posso entrar, né, Edson? Tanta gente bonita nesse lugar. Mas nós temos que abraçar essas pessoas. Claro, sermos o quê? Astutos, né? Como a serpente, simples como a pomba. Para que nós possamos de fato receber essas pessoas e caminhar com elas. Que nós não venhamos a ter esse sentimento do filho pródigo. Aliás, do irmão do filho pródigo, né? Um sentimento de julgamento. A gente percebe que o pai, ele abraça o filho. Mas o irmão faz o quê? Ele julga o filho. E não é difícil disso acontecer conosco. De pessoas que às vezes se deslizam. Nós geramos um julgamento pesado sobre a vida dele. E novamente dizendo que nós não estamos aqui para passar a mão na cabeça do pecador. Mas nós não podemos fechar as portas. Temos que ficar atentos, sim, mas não fechar as portas. E a última coisa que eu vejo é que
o sentimento do irmão mais velho era um sentimento de merecimento, porque ele era bom. Ele fala assim, ó: o filho mais velho estava no campo, verso 25, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu as danças, chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. O empregado informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. Perceba que o sentimento do irmão, ele se sentia mais digno do que o filho que tinha chegado. Porque ele fala assim: eu servi o Senhor, eu nunca transgredi uma lei do Senhor, algo que o Senhor me dissesse para fazer. E o Senhor nunca me entregou um cabrito. E às vezes nós nos colocamos nessa posição de mérito, nós achamos que somos merecedores por estarmos na igreja, e acharmos que Deus deve alguma coisa para nós. Deus não nos deve nada. Deus já nos entregou o melhor, que é o quê? O Filho dele para nós, em favor de nós. Mas nós nos achamos o quê? Melhor do que quem está lá fora. Nós achamos que somos mais merecedores. Mas na realidade nós éramos merecedores da morte eterna, mas o Senhor veio e nos trouxe o quê? Vida eterna através do quê? Da sua graça. Nós não éramos merecedores de nada. A Bíblia nos fala que nós não somos salvos pelas obras. Essa não é a ideia de Deus. Mas nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. É a fé em Jesus Cristo que nos faz o quê? Merecedores dessa vida eterna. Então nós não somos melhores do que os filhos pródigos que ainda vão chegar neste lugar. Quem crê nisso? E nós precisamos estar preparados para receber esses filhos pródigos, sim ou não? Qual que é o nosso sentimento em relação aos filhos pródigos que estão para chegar nessa casa? Será que é o sentimento do irmão mais velho? Nós somos melhores do que ele? Nós merecemos mais do que ele? Eu sempre estive aqui na sua casa. Agora ele chegou, está se destacando. Mas ele era pródigo. Tudo bem, mas ele se arrependeu. E agora ele é filho. E agora ele faz parte da família de Deus. E agora ele é seu irmão. E você não está aqui para julgar ele. Então que nós venhamos sair daqui essa noite com esse sentimento. Hoje é dia dos pais. E eu sei que se você pensar um pouquinho nesse momento, você vai lembrar de algumas pessoas que estão nessa condição desse filho pródigo, que carecem da misericórdia de Deus. Mas nós precisamos orar para que eles, de fato, se arrependam, para que eles caiam em si. E que nós possamos, como igreja aqui, ser aqueles que, como o Pai recebeu ele com os braços abertos, nós possamos estar aqui de braços abertos também, para receber essas pessoas. Tem muitos que não estão nesse mundo largado, mas esfriaram sua fé, deixaram de crer, são pródigos também.
porque estão vivendo a sua vida segundo aquilo que pensam. Talvez não estão enfiado em drogas, em bebida, não. Mas estão levando uma vida segundo o seu intelecto e o seu entendimento. E também são pródigos. E nós precisamos estar aqui de braços abertos para recebê-los, quando de fato eles caírem em si. Amém? Nós vamos orar a Deus, agradecer a Deus por esse dia de hoje. E pedir ao Senhor que Ele nos traga esse sentimento, essa sensibilidade de que nós estamos no final dos tempos. Existe um desejo de Deus Pai que muitos filhos pródigos se arrependam e voltem aos braços do Pai. Existe um sentimento, eu creio nisso. A Bíblia fala que a alegria no céu quando um pecador se arrepende. Essa parábola nos mostra isso. Que houve festa, houve troca de vestes, houve anel que trazia autoridade. Então que nós possamos ser aqueles que, como Pai, estarmos preparados para apresentar vestes novas para essas pessoas. Para fazer festa de fato, para que elas se sintam novamente como filhos. E não como bastardos. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por esse momento. E pedir a Deus que Ele nos torne cada dia mais sensíveis, né? A tudo que tem acontecido, a tudo que está ocorrendo no nosso entorno. E eu acho que, às vezes, meus amados, a gente se torna... muitas pessoas se tornam invisíveis para nós. Não é assim? Tem pessoas que se tornam invisíveis. Você parece que deleta, né? Você se acostuma com aquilo. E as pessoas começam a se tornar invisíveis. Os problemas delas se tornam exatamente o problema delas. Já não é mais nosso. O problema é delas. E não é fácil lidar com isso, porque o nosso dia a dia, muitas vezes, requer de nós tempo. Você precisa estar correndo para fazer isso, é agenda. E passam pessoas por nós despercebido. Porque às vezes a gente não quer abrir mão daquele tempo para ouvir. Às vezes aquela pessoa, né? Que precisa de um ouvido, só isso. Então que nós possamos, eu falo por mim também, né? Às vezes isso acontece. Mas que nós possamos buscar em Deus essa sensibilidade. Para que a gente não comece a enxergar como se tudo fosse normal. Que o fato das pessoas estarem drogadas, embriagadas, isso é normal. Isso não é normal. O normal de Deus não é isso. É que elas estão perdidas. E como eu disse, tem pessoas que não estão embriagadas, não estão drogadas, mas estão precisando ser ouvidas também. Às vezes você percebe que vivem uma vida amarga, uma vida totalmente longe de Deus. Porque um dia foram machucados lá atrás. E aí você precisa buscar em Deus estratégias, porque às vezes só o fato de você falar de Jesus, para elas aquilo elas não recebem bem. Então a gente tem que buscar sabedoria em Deus para lidar com tudo isso. Que é fácil? Não é fácil. Mas a gente precisa ter esse sentimento, né? Para que a gente possa se sensibilizar mais. Amém? Vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai, por tudo que vivemos aqui essa noite, pelos louvores que foram entoados ao Senhor,
pela graça, Pai, de podermos ouvir a Tua palavra. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, leve a Tua igreja em paz, em segurança para os seus lares, Pai. Que essa palavra que foi ministrada aqui essa noite, que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, como o Pai recebeu o Filho pródigo de braços abertos, com festa, com alegria, Pai, sem nenhum tipo de condenação sobre a vida dele, Pai. Que esse sentimento venha sobre as nossas vidas, que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, estarmos mais sensíveis, Pai, àqueles que o Senhor tem colocado no nosso caminho. Eu te agradeço, eu te louvo, Pai, por tantas maravilhas que o Senhor tem feito nesta casa, nesta igreja e na vida dos teus filhos. Que o Senhor nos dê um início de semana abençoado. Que o Senhor abençoe a cada pai que está aqui essa noite e cada pai que está nos ouvindo, Pai. Que o Senhor dê sabedoria para aqueles pais que têm dificuldade hoje de lidar com os seus filhos, que estão vivendo momentos de rebeldia, momentos de desobediência, mas que o amor por aquela vida, Pai, volte a brotar sobre a vida desses pais, para que esses filhos possam ter esse sentimento e esse desejo de voltar para a casa desse Pai. Esta é a minha oração nesta noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, meus amados. Nós vamos ter um momento agora com a pastora Muriel, né? Ela não me falou nada, mas eu adivinhei. A movimentação. Igreja, como todos nós sabemos, hoje é Dia dos Pais. Então a gente vai fazer uma pequena homenagem aos pais. Gostaria de chamar o Lorenzo aqui.